Certo. É, então, a gente vai começar hoje aqui um curso básico sobre Arduino. Ele foi subdividido em seis tópicos, eu coloquei aqui, nesse sumário, o que é Arduino, Arduino Uno, programação em Arduino, leitura e escrita digital, leitura e escrita analógica e sensores. Eu coloquei aqui uma frase que eu considero que simbolize bem o que é o Arduino, o que é trabalhar com o Arduino, que eu quero que vocês fixem bastante ela, é uma ideia bem interessante. Que ele vai ser uma ferramenta para a gente desenvolver projetos, e esses projetos só vão ser limitados pela imaginação de vocês. Nada mais limita esses projetos. Basta exercerem um pouco mais de criatividade que vocês conseguem fazer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Então, basicamente é isso que eu queria falar nessa introdução. Vamos nessa, então. O que é Arduino? Arduino, ele vai ser uma plataforma de open source. O que é uma plataforma open source? Plataforma open source é uma plataforma que permite que você contribua com ela de uma forma aberta. Ou seja, eu que sou um programador de Arduino, posso montar um projeto, desenvolver ele e começar a contribuir com essa plataforma para que ela cresça, para que mais pessoas consigam usar algumas funcionalidades dela. E ele é dividido em uma prototipagem eletrônica por meio de um software e de um hardware. Todo mundo aí sabe o que é um software e o que é um hardware? Sabe a diferença? É melhor que vocês falem pelo mic para não precisar ficar voltando aí, se vocês se sentirem confortáveis. E aí? Explica aí. É o próximo slide, eu só queria saber se vocês tinham alguma noção já. Não tenho não, velho. Tranquilo. Pode ficar tranquila. Não tem porque já ter, não. Ok. E com o Arduino, com essa ferramenta, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada programação física. Como assim programação física? O que vocês aprenderam no encontro de programação em C++, foi como programar, por exemplo, um computador para ele realizar alguma atividade, para ele fazer alguma tarefa para você. Só que vocês devem pensar assim, tá bom, é legal ver o computador, a telinha dele lá, fazendo as coisas, é bem legal. Só que se você pudesse programar coisas do mundo físico, coisas do mundo externo, por exemplo, acender um LED pelo seu computador, programando o computador para que ele acenda um LED, por exemplo, ou para que ele abra uma porta, para que ele, deixa eu pensar, para que ele gire uma roda. Você pode fazer isso e o Arduino vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para conseguir fazer essas coisas. Ou seja, aqui eu coloquei uma descrição, que é você conseguir controlar sistemas do mundo externo usando a programação. E vai ser bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês agora como é que funciona o hardware e software. Aqui. Programação física. Então, o que é um hardware? Um hardware ele vai tá se referindo aos elementos físicos realmente, a parte física de um computador ou de algum componente eletrônico. Como assim? O que seria um hardware de um computador? Seria a tela do computador, seria o teclado do computador, seria o mouse, tudo isso é uma parte de hardware, uma parte física, você pode pegar, você pode sentir ela. E o que seria o software de um computador, por exemplo? Seriam os programas que você executa, seriam os jogos, as plataformas que você usa, tudo isso faz parte do software. É o que está mais interno ao computador. Certo? Alguma dúvida aí, galera? Não tenho problema com interromper, não. Foi tudo pensado justamente para que vocês tivessem um espaço de dúvidas também. E aí, posso seguir? Pode sim. Beleza. Aqui eu coloquei alguns modelos de Arduino. A gente vai trabalhar aqui no nosso encontro somente com o Uno, por questão do tempo. Mas também tem outros aqui, o Nano, o LilyPad, o Mega, o Duo. O que Isaac mostrou para vocês foi justamente o Uno. Vamos lá. O LilyPad, só uma curiosidade interessante dele, é que ele é usado para... Você pode colocar ele em roupas. É bem interessante. Você pode utilizar a programação física em algumas roupas. Ele fica dentro de um tecido. Por exemplo, de bonés para pessoas que têm... para pessoas com deficiência na parte de visual, entre outras. É bem interessante. Aqui tem a parte da estrutura própria do Arduino Uno, que é o que a gente vai trabalhar. E eu coloquei aqui, meio que destrinchando cada partezinha dele. Vocês podem ver aqui que ele tem entradas e saídas para portas digitais. Vocês devem ter aprendido isso no encontro de eletrônica básica, o que é digital. Aqui você tem as entradas e saídas dele, esses pininhos assim, bem pequenininhos. Aqui você tem um microcontrolador chamado Atmega 328, que é onde toda a magia do Arduino acontece, é onde tudo que
Tudo que ele é capaz de fazer acontece. Basicamente é isso aqui. Vai ser meio que o cérebro desse Arduino. É o que vai controlar realmente ele. E aqui você tem as entradas e saídas analógicas dele, que é onde você controla ele por meio das portas analógicas. E aqui você pode ver uma interface serial, ou USB, que é para você alimentar ele, a fonte de energia dele, para você ligar ele. Normalmente isso aqui a gente conecta no cabo USB ao computador, por exemplo. Aí ele consegue ligar. Aqui tem um monte de outros pins e tal, mas a gente não vai enfatizar tanto essa parte, não. E aqui agora a gente vai começar a parte de código. Observe uma coisa aqui, até para recordar vocês. Aqui a gente tratou do hardware do Arduino. Podem observar, ó, as portas dele, digitais, analógicas, o microcontrolador dele, que é quem permite que ele realize tantas funções e que ele seja programável, e a fonte de energia dele, que é por meio desse USB. Aqui foi o hardware dele. Agora a gente vai falar só de software, praticamente. Certo? Podemos começar então? Vamos nessa. A estrutura básica de um código de Arduino ela vai estar baseada em duas linguagens de programação, a linguagem C e a linguagem Lua. Por isso que eu perguntei se vocês tinham participado do encontro de C, porque ele vai ser bem importante hoje aqui pra gente. Basicamente, uma estrutura de Arduino, de código de Arduino, ela é dividida em duas seções. A seção void setup e a seção void loop. Entendendo o conceito dessas duas partes aqui, basicamente vocês entendem todo o código, já que vocês já viram o encontro de C. A seção void setup, ela vai ser um espaço onde a gente configura as condições do nosso sistema, ou seja, as condições do nosso circuito. A gente configura tudo aqui. A gente vai fazer o setup do nosso circuito aqui. E aqui no void loop, é um espaço onde a gente define um comportamento para o programa, e ele vai seguir esse comportamento repetidas vezes, por isso que o nome é void loop. Ok? Não fiquem tão preocupados com o que vai ser void, o que é setup. Foquem basicamente no que eles vão fazer, quais os objetivos e as funcionalidades desses dois espaços, ok? Vamos lá. Essa primeira função, ela vai ser executada só uma vez, a função setup, porque ele vai meio que dizer para o nosso programa, as condições do sistema são essas aqui. Pronto. O sistema já vai entender que ele vai estar configurado dessa forma, por isso que ele só precisa executar uma vez. E a segunda função, que é a loop, ele vai repetir várias e várias vezes enquanto a placa do Arduino estiver ligada à tomada. Certo? Tá dando para compreender aí, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido também, podem falar. Tá de boa. Tá dando? Tá de boa, né? Tranquilo. Esse setup e esse loop, eles representam funções. Ou seja, eles vão desempenhar no nosso código alguma função. E o que eles vão executar vai ser o que tiver entre essas chaves aqui, ó. Entre essa chave e essa chave. Bem parecido com a linguagem C, que vocês viram no encontro com o I3E. Certo. Variáveis e constantes. Vocês provavelmente também viram no encontro com o I3E, mas eu vou fazer uma revisão de tudo aqui, como é que essas coisas se contextualizam com o Arduino. Uma variável é um elemento que vai poder armazenar um valor. Só que esse valor ele pode ser alterado, justamente por isso que o nome dele é variável. E ele pode ser utilizado durante o nosso algoritmo. Para usar uma variável, a gente só precisa definir a sintaxe dele da seguinte forma. A gente diz qual é o tipo primitivo dele. Eu coloquei uma lista depois só de tipos primitivos para vocês verem. O nome dessa variável, o nome que a gente quer dar para essa variável, e o valor que a gente quer agregar a ela. A gente fala então que uma variável, a variável que a gente botou aqui, vou usar essa aqui de exemplo, é uma variável inteira. O nome dela, eu botei nome da variável 1. E eu disse aqui que ela recebe o valor 3. Aqui eu não estou dizendo que ela é igual a 3. Eu estou dizendo que ela recebe o valor 3. Bora fazer esse primeiro combinar aqui. Sempre que vocês verem esse igual aqui, se tratando de variável, significa que ela recebe o valor 3. Ela é tipo uma caixinha que vai estar recebendo esse valor. Ok? E esse valor 3 ele é inteiro porque o tipo primitivo dela é inteiro. Os valores booleanos, você deve ter visto no encontro de eletrônica básica, que só podem ser 0 ou 1. Então aqui você define o valor boolean, e aí o valor dele vai ser 1 ou 0. Então aqui a gente botou que o nome da variável 2 recebe 1 como valor. Só que além de variáveis, a gente pode definir valores que são constantes, eles não podem ser alterados. Esses valores a gente define da seguinte forma. A gente pode colocar um const antes do tipo primitivo, colocar const int, nome da variável, 5. E esse nome da variável 3, ele vai ficar fixo. O valor dela sempre vai ser 5. Esse valor não vai ser alterado.
Ou ainda a gente pode colocar um hashtag define, para a gente definir o nome da nossa constante. E normalmente o valor da constante, quando a gente utiliza define, a gente coloca com letra maiúscula, todo em maiúsculo. E aí fica esse 3.14 e tal. Seria o valor do pi, o valor aproximado, claro. Aqui, como eu disse, os tipos primitivos, eu fiz uma listinha aqui dos básicos. Tem o boolean, que é para valores verdadeiros ou falsos, como, por exemplo, a lâmpada, que pode estar acesa ou apagada, e a gente representa com 0 ou 1. Um valor char, que representa um caractere, como qualquer um desses aí do teclado de vocês, pode ser um símbolo de um mais, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número, etc. Um valor inteiro, que pode ser um número inteiro, de menos 32.768 até 32.767, ou um tipo long, que também representa números inteiros, só que com uma faixa de variação maior para os valores, ou um float, que permite que você represente números reais, números com uma precisão simples, ou seja, números com pontos flutuantes, como por exemplo 2.7, 3.2, etc. Eu coloquei aqui que existem outros tipos, mas que não vão ser apresentados, porque não fazem parte do escopo do curso. Ok, todo mundo entendeu essa primeira parte aí? E aí? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Nada? Alguém no chat? Tranquilo. Seguir então. Operadores. Os operadores eles vão ser utilizados para a gente realizar operações entre, sobretudo, nossas variáveis, nossas constantes. A gente pode realizar operações com eles. E essas operações elas funcionam da seguinte forma. A gente pode ter a operação da adição, que é o símbolo do mais, a subtração do menos. A multiplicação não é um vezes, como a gente está acostumado, é um símbolo desse asteriscozinho. A divisão é com a barra, e o resto da divisão também pode ser calculado, que a gente representa com essa porcentagem. Esse símbolo aqui não é para calcular porcentagem, é para calcular o resto da divisão. Esses são os operadores aritméticos ligados à matemática, a gente costuma ver. Tem os relacionais também, que são para estabelecer relações entre nossas variáveis ou constantes, que são, por exemplo, de igualdade. Esse daqui representa igual a. Esse aqui realmente representa igual a. O outro que a gente botava só um igual representava o recebe. Lembra que a gente combinou? Vou até voltar aqui para vocês verem. Aqui era o nome da variável 1, recebe 3. Já aqui, realmente vai ser... Eita, deixa eu alinhar aqui de novo. Acho que saiu. Aqui realmente vai ser igual a, quando forem dois iguais. Se for uma desigualdade, a gente só coloca esse símbolo aqui, dessa exclamação, igual, representa a desigualdade. Maior que, menor que, você deve estar acostumado, já deve ter visto. E maior igual, a gente coloca maior e o igual junto aqui. E o menor igual, mesma coisa. Operadores lógicos, quando a gente quer dizer que uma coisa e outra. A gente coloca esses dois ex-comerciais aqui. E quando for o ou, como a gente chama de disjunção, a gente coloca duas barras. Essas barras aqui, vocês podem encontrar ela no lugar onde tiver aquela barra da divisão. Aí vocês dão um shift e apertam essa tecla que vai ficar assim. E uma negação vocês podem expressar com uma exclamação, representa a negação. Essa parte da exclamação é só para vocês fixarem bem que exclamação representa a negação. Pensem aqui, ó. Duas igualdades, dois símbolos de igual representam igualdade. Se você coloca uma exclamação e uma igualdade, representa desigualdade. Ou seja, eu estou negando a igualdade. Então fica uma desigualdade. Só para vocês fixarem melhor. Certo? Desvios condicionais. Desvios condicionais, eles permitem que a gente execute alguma instrução ou um conjunto de instruções dependendo de alguma condição. Como assim? Você vai fazer meio com uma pergunta. Se uma condição for verdadeira, ele vai executar as instruções que estiverem em determinado bloco. E se ela não for verdadeira, ele ignora esse bloco. Todo mundo entendeu? Eu costumo dar um exemplo assim. Digamos que eu quero ir à praia. Mas eu só vou à praia se não estiver chovendo. Ou melhor, se estiver fazendo sol. Aí eu estou caminhando para a praia. E aí eu vou olhar para o céu. Tá chovendo? Ou tá fazendo sol? Aí se estiver fazendo sol, eu vou chegar aqui, vou analisar a condição. Ou seja, se está fazendo sol, eu vou fazer qual instrução? Vou para a praia. E se não estiver fazendo sol, eu ignoro esse bloco e continuo andando. Ok? É assim que vai funcionar os desvios condicionais. Há ainda algumas variações para esse uso, como, por exemplo, o else. Como é que funciona o else? O else funciona da seguinte forma.
você tem um if, ou seja, um if que em inglês, se você traduzir, fica um se. Ou seja, se uma condição for satisfeita, eu executo essas instruções. Só que se não, ou seja, um else, que significa se não, se essas instruções não forem satisfeitas, o que é que eu faço? Eu realizo outras instruções. Ok? Nesse formato aqui, seria meio que eu vou na sorveteria e eu quero sorvete de chocolate. Se tiver sorvete de chocolate, eu vou tomar o sorvete de chocolate. Eu vou executar essas instruções. Só que se não tiver, ou seja, se não tiver sorvete de chocolate, eu vou tomar sorvete de limão. Ok? Funciona dessa forma. Todo mundo está conseguindo entender? Esses assuntos são meio complexos, assim. A gente tem que falar meio que no tempo curto, mas espero que todo mundo tenha conseguido entender aí. Alguma dúvida aí no chat? Alguém quer falar no microfone? Bia disse que sim e tá de boa. Ah, que tá de boa, entendi. Achei que era porque tinha dúvida. Tranquilo. Beleza. Tem ainda outras variações, como o else if, que é meio que um se não, se. É como se nesse se não aqui eu adicionasse uma outra condição a ele. Ou seja, se não tiver o sorvete de chocolate, aí se não tiver esse sorvete de cima, se não tiver o de cima, analise outra condição. Aí ele vai analisar, por exemplo, se tem o sorvete de limão. Se não tiver, aí ele faz outra coisa, entendeu? Por exemplo, seria algo desse tipo. E estruturas de repetição. As estruturas de repetição, elas permitem que o nosso código execute algumas tarefas, algumas instruções repetidas vezes. Para o caso do... Ela tem duas formas de ser realizadas, com dois comandos. Tem o comando while, que é uma estrutura que vai executar as instruções enquanto, por isso que eu até botei em negrito aqui, para vocês fixarem bem, que o comando while significa enquanto, ele executa um conjunto de comandos repetidas vezes enquanto a determinada condição for verdadeira. Ou seja, digamos que eu jogo videogame todo dia da semana, exceto final de semana. Aí ele vai chegar aqui e vai analisar a condição. É dia de semana? Se for, ele vai entrar aqui nessa instrução e eu vou jogar videogame. E aí ele vai ficar repetindo essas instruções várias vezes ao longo do dia da semana. Quando chegar no final de semana, ele vai perguntar: é final de semana? Ou ele vai perguntar: é dia de semana? E aí vai dizer que não, porque vai ser sábado ou domingo, e ele não vai entrar aqui nesse bloco de instruções e não vai repetir. Certo? Vou mostrar para vocês um exemplo, mas acho que eu vou mostrar com o do for. Acho que fica melhor mostrar com o do for. Acho que eu vou mostrar até pelo Paint mesmo aqui. Desenhar aqui um pouquinho. Mas eu vou mostrar com o do for. Que o for, ele vai executar também, ele também é uma estrutura de repetição, é um comando de repetição. E é muito semelhante ao while, só que a diferença dele é que a gente vai costumar empregar ele quando a gente souber quantas repetições a gente quer que ele execute. A gente já souber o número prévio de execuções que a gente quer. Tipo, eu quero que ele execute, sei lá, algum comando 5 vezes, então eu uso for. É muito mais interessante eu usar o for se eu já souber o número prévio. Agora, se for uma coisa que eu não sei quantas vezes vai repetir, eu deixo repetido lá quantas vezes for, entendeu? Ok. O for, ele vai fazer assim, para cada valor, ele vai executar as instruções dependendo dessa condição aqui, a condição que vai ser validada. Normalmente a gente costuma dizer que o while é um for desconstruído, porque no fundo acaba dando no mesmo. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, como funciona por dentro do for. Eu acho interessante mostrar. Deixa eu abrir só aqui meu Paint. Por enquanto vocês podem falar aí se tem alguma dúvida, alguma coisa assim. Todo mundo vendo aí o Paint também? Alô, alô, todo mundo vendo? Sim, sim, tudo certo. Ok. Beleza, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. O vídeo ficou muito grande. Deixa eu Ctrl Z aqui. Eu não vou usar canetinha, não. Vou aqui pelo mouse mesmo. Tem aqui o for, certo? E ele, como a gente já viu ali, ele recebe alguns parâmetros. Ele recebe o parâmetro inicialização. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma variável inteira. I, por exemplo, uma letra I, igual a 0. Ponto e vírgula. E a gente vai colocar uma condição. Enquanto esse I for menor que 2, eu quero que ele incremente essa variável. Ele incremente essa variável. Para incrementar, você já deve ter visto no curso de
programação em C, a gente coloca um mais mais, um I mais mais. Ou I igual a I mais 1. Pode ser também. Todo mundo tá lembrado desse conceito aqui, eu posso repetir, não tem problema não. E aqui, eu vou querer que ele execute uma instrução, por exemplo, digamos que seja uma instrução de... deixa eu pensar aqui. Pode ser qualquer besteira. O Arduino, inclusive, nem vai executar isso agora. A intenção é que ele faça isso. Não se preocupem como ele vai executar a instrução. Se preocupem no formato da estrutura de repetição somente. Digamos que eu mande ele dizer oi. Eu mande o Arduino me dizer oi. Certo? Pensem nisso. Imagine que é isso o comando. Todo mundo está entendendo aí o que vai acontecer agora? Observe aqui. Ele vai pegar aqui essa inicialização. O I é igual a 0, ok? Esse I aqui é igual a 0. I, por enquanto, é igual a 0. Esse I, ele vai ver aqui o valor dele, 0. 0, ele vai olhar assim, para analisar a condição. 0. 0 é menor do que 2. E aí? Aí ele vai falar que é menor do que 2, é verdadeiro. Essa condição foi aceita. Então, ele vai executar. Quando ele executar, ele vai vir para cá. O código vem para cá, ó, para execução da instrução. Ou seja, ele vai colocar na tela um oi. Vou botar aqui oi. E aí, depois que ele sair da instrução, ele vem para cá, para o incremento. Ele vai incrementar. Ele vai pegar esse i, que vale 2. Ou melhor, ele vai pegar esse i, essa variável i, fazer assim, i. Quanto é que vale i por enquanto? Vale 0. Então vai ficar 0 mais 1. E o i agora vai valer quanto? 1. É o novo valor do i. Se o valor do i agora é 1, ele vai agora analisar de novo a condição. I é menor do que 2? Ou seja, qual é a pergunta que ele está fazendo aqui no fundo? Vixe, não pegou borracha, não? No fundo, a pergunta que ele está fazendo é se 1 é menor do que 2. Essa é a pergunta que ele está fazendo. 1 é menor do que 2? E a gente sabe que 1 é menor do que 2, então é verdadeiro. E assim ele vai executando. Ele vai incrementar novamente a variável. Vou até apagar aqui. Essa parte aqui, pelo menos. Ele vai incrementar novamente essa variável. Então agora aí vai virar, quando ele incrementar, vai virar 2. 2 é menor que 2? Falso. Não é menor que 2. Então ele não vai executar a instrução. Acabou o código. Ele sai dessa estrutura de repetição. Todo mundo conseguiu entender isso aí? É bem importante. Por isso que eu fiz até passo a passo ali. E aí? Tudo certo? Beleza, beleza. Bora aqui então. Aqui agora chegou numa parte bem Arduino mesmo. Perceba que o que a gente falou ali basicamente era uma revisão de C. Agora chegou uma parte mais Arduino. Comentários não, comentários tem em C também. Só que a forma de fazer comentários em Arduino é assim, a gente coloca 2 barras, escreve que é um comentário, ou uma barra asterisco e fecha com asterisco barra se a gente quiser usar um comentário de múltiplas linhas. E o que é um comentário que eu estou falando tanto? Comentário é uma forma da gente, literalmente, comentar o nosso código. Dizer assim, nesse trecho de código, eu fiz isso aqui, eu fiz aqui uma estrutura de repetição que faz isso, aqui é uma estrutura de condicional que faz isso. Aqui eu explico o meu código por meio desses comentários, certo? É bem importante para organizar o código. Até para outra pessoa que vê seu código entender o que você quis fazer. E aqui vem um comando interessante também, que é o comando delay. O que é comando delay? O comando delay, ele literalmente vai pausar a execução do seu programa. O programa vai parar de acontecer. Por exemplo, se for um programa que fica piscando um LED de Natal, por exemplo, e você der um delay, ele vai simplesmente parar de fazer aquilo. Ele vai parar de fazer o que você está mandando ele fazer. Por algum período de tempo que você determina. Aí você coloca o delay, que é o comando, e diz o tempo que ele quer que ele fique pausado o programa. O tempo de pausa. Vale lembrar que esse tempo está em milissegundos. Ou seja, se você coloca aqui delay 1000, ele vai ficar pausado por quanto tempo? E aí? Alguém chuta aí? Delay 1000 fica pausado por quanto tempo? 1 segundo, beleza. Boa, Gabriel. Fica pausado por 1 segundo. 1 segundo de pausa do programa. Certo.
Monitor serial também é uma coisa que a gente vai tratar, que é bem de Arduino mesmo. O que é o monitor serial? É a forma que a gente vai ter de debugar. Debugar é um termo que a gente usa muito em programação, que é para conferir se as coisas estão indo certo, né? No nosso programa. Então a gente usa muito o monitor serial para isso. Para usar comandos dele, a gente tem que primeiro inicializar esse monitor. A gente utiliza um comando chamado serial.begin, ou seja, inicialize o monitor serial, e a gente tem que colocar a taxa de transferência, que na realidade é a velocidade dessa transferência, em bits por segundo, a velocidade da transferência de informações. E aí o valor para Arduino vai ser sempre esse aqui, 9.600 bits por segundo. É o valor que a gente coloca nessa taxa, como parâmetro. Com isso, a gente já pode utilizar nosso monitor serial para debugar o nosso código, para saber se está indo tudo bem, para saber qual o valor de cada variável naquele trecho de código. É bem interessante. Com ele dá para fazer, inclusive, até pelo software que a gente vai utilizar, dá para ver até gráfico do comportamento, é bem interessante. Se a gente quiser, por exemplo, printar na nossa tela algum comando, ver o que está acontecendo, a gente pode dar um serial.print. E ele vai printar algum valor na tela. É muito útil isso aqui, muito útil. Vocês vão ver quando a gente for fazer as aplicações, como é bem útil. E o comando do serial.print, você coloca serial.print e o valor que você quer. Pode ser aqui um valor de uma variável, um valor de uma constante, você pode querer saber qual o valor que está lá. Ok? Agora a gente vai começar a pegar o ranço do Arduino realmente. A parte boa do Arduino mesmo, a parte das portas digitais, das portas analógicas. Todo mundo pegou essa primeira parte aí. É bem importante terem fixado bem o conceito. Bem importante mesmo. Qualquer dúvida, podem perguntar o que é Arduino, de onde é que ele veio. Podem perguntar em qualquer coisa. Tudo certo? Beatriz falou que tá. E aí, Vitor, Gabriel? Tudo certo também com vocês aí? Tá dando para entender? Beleza, que legal. Muito legal. Bora seguir então. Portas digitais. O que é que são portas digitais? Portas digitais, como você já deve ter visto, a diferença entre digital e analógica. Portas digitais são portas que se comandam por meio do sistema digital. Eles funcionam de forma discreta, funcionam de forma digital. Como assim? Só para recordar vocês, mesmo já tendo visto no encontro com onda elétrica, foi muito bom. Uma porta digital é aquela que funciona da seguinte forma. Ela funciona da seguinte forma. Você tem um valor que está aqui, bota aqui dois valores só, 0 ou 1. Ela funciona entre esses dois valores. Valores discretos, 0 e 1. E aí, digamos que você tem uma porta que está aqui em 0. 0, 0, 0, 0, 0. E aí, quando ela vai para 1, quando o sinal dela vai para 1, ela não vai assim, bem devagar, subindo gradativamente até chegar em 1. Ela vai assim, ó. De forma discreta. Vai 1, 1, 1, 1, 1. E quando ela quer voltar pro 0, ela vai direto. Ela não fica enrolando. Ela não faz uma coisa assim, ó, tipo... Eu desenho mal mesmo, gente. Mas achei que tá retinho aqui. Ela não vai fazer uma coisa meio que... Ah, pera, eu tenho ideia. Ela vai se comportar assim, ó. De uma maneira discreta. Ela tá no 0, vai pro 1. Ela pode ficar aqui um tempo no 1, no sinal, e depois ir pro 0. Para vocês entenderem bem isso aqui, pense no conceito de uma lâmpada. A lâmpada tá apagada, se você apertar para ela ligar, ela vai ligar direto. Você tá no 0 aqui, ou seja, apagado. Vou até botar aqui uma cor para representar. Digamos aqui a cor apagada. Eita, tem que botar aqui. Digamos que ela tá aqui apagada. Tá vermelha aqui. Se você coloca ela para ligar, ela vai ligar direto. Você aperta o botão do interruptor, ela tem que ligar direto. É uma coisa instantânea, tá em 0, 1. É uma variação de forma discreta, certo? E se fosse uma variação de uma forma que a gente chama de uma forma contínua, fosse uma variação tipo assim, você tem um valor aqui, ele tá aqui indo, e subisse assim, ó, ela vem bem devagar e tal, até chegar no valor máximo, e depois ela fosse descendo meio que devagar e tal. Aí seria uma variação que a gente chama de variação analógica, uma forma mais contínua, ok? Só pra vocês recordarem esse conceito. E as portas digitais, como a gente já mostrou ali na pinagem do Arduino, elas funcionam da seguinte forma. Nós vamos ter portas que operam conforme aquele sistema digital, aquele sistema binário de 0 ou 1. E aí, para trabalhar com essas portas digitais, a gente tem que definir como é que a gente quer que essas portas trabalhem. Ou seja, como é que a gente quer que esse pino do Arduino trabalhe. Qual vai ser o modo de operação dele? Qual é o modo que eu quero que esse pino trabalhe? Esse pino vai ser um pino de uma saída? Vai ser um pino de uma entrada de energia? Ou vai ser um pino de uma saída de energia? A gente tem que definir isso.
E vocês vão perceber que tem esse macetezinho aqui para trabalhar, que é bem interessante, bem legal de usar, que é assim, você vai definir o pino do Arduino que você quer trabalhar assim, o modo de operação dele assim. Você coloca pin mode, exatamente assim, essas maiúsculas e essas minúsculas. Você coloca qual pino do Arduino você quer trabalhar, digamos o pino 6, 7, que é um pino digital, e você coloca uma vírgula e coloca o modo de operação que você quer, que pode ser input, se aquele pino for você querer que ele receba uma entrada de energia, ou output, se você quiser que ele receba, que ele opere como uma saída de energia. Então tudo depende da forma que você está projetando esse seu circuito. Aí o macete é assim, se ele fizer a leitura de algum valor lógico, se futuramente você quiser fazer a leitura do valor que está naquele pino, você coloca input. Por quê? Porque aí vai entrar uma energia nele e aí você vai poder ler o valor que está ali. Agora, se você quiser escrever algum valor, o que significa escrever algum valor? Você definiu o valor. Você que vai dizer se aquele valor vai ser 0 ou se aquele valor vai ser 1. Aí você coloca ele como output. Porque você vai querer que a energia saia dele. O valor que você colocou saia dele e seja exercido. Pensem assim. Imaginem que isso aqui, essa bolinha aqui, muito mal desenhada, é um pino. É um pino do Arduino. Um pino digital. Se eu quero que ele leia um valor, eu vou precisar que algum valor de energia entre nele. Digamos que aqui vem a energia vem aqui e entra aqui, ó, entra no pino. E entra com o valor lógico 1. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura. E o valor foi de entrada. O valor entrou nesse pino. A energia entrou no pino. E eu posso fazer a leitura dele, que é 1. Ok? Agora, se eu quiser dizer que o valor é 1 para esse pino, eu estou dizendo que é 1, não quero que acabe entrando 1 ali. Eu quero dizer que é 1. Eu posso dizer que eu quero que o pino tenha a energia que saia dele seja um sinal lógico 1. Saia daqui uma energia com um sinal lógico 1. Essa energia você pode entender como corrente, como sinal. O sinal que saia dele seja 1. E aqui eu estou dizendo que eu quero que ele saia. Então sou eu que estou escrevendo nele. Escrevendo. Que o valor que vai estar aqui vai ser 1. Pode ser 0 também. Posso dizer assim, eu quero que o valor que saia desse pino seja 0. Tudo isso aqui fica muito mais claro com os exemplos, eu garanto para vocês. Mas aqui é bom para vocês aprenderem a teoria. Vamos lá, então. E essas configurações aqui a gente vai fazer dentro daquela função bem do comecinho do nosso encontro, que a gente viu que é a função setup. A gente coloca tudo isso aqui do pmode, tudo dentro dessa função setup. Ok? E aí, galera, alguma dúvida nessa parte de portas digitais até agora? Porque o que a gente vai falar depois vai ser a portas analógicas e vai ser basicamente um pouco mais do mesmo. E aí, tudo certinho? Deixa eu ver aqui o chat. Todo mundo entendeu direitinho aí? Por mim aqui tudo certo. Tô vendo o pessoal falando. Agora falaram. Pronto, beleza. Beleza. Vamos lá, então. Leitura e escrita digital. Eu acho que já viu um exemplo até. Ainda bem, você deve estar pensando assim, nossa, tanto slide só de teoria, que chato. A gente gosta de engenharia, a gente quer fazer prática, né? Vamos lá, então. A gente vai fazer nosso primeiro exemplo, nossa primeira prática, logo depois desse slide aqui. Rufem os tambores. Vamos lá. Depois que a gente configurar essas portas digitais, como a gente já viu no slide anterior, a gente vai poder agora realmente fazer a leitura. E vou mostrar para vocês como fazer a leitura, que eu estava falando tanto, e como fazer a escrita nessas portas. E olha que fácil é no Arduino, olha que legal que é. Você, para fazer uma escrita digital, você tem que só falar. Eu quero escrever, write, no caso, digitalmente. O comando é esse, digital write. E aí eu posso escrever com algum valor lógico naquela porta digital. E aí, para você escrever numa porta digital, como a gente já viu, você só pode escrever com 0 ou 1. Ou com high ou low, que são estados de tensão, né? São sinais, sinal baixo, ou seja, um sinal em 0, ou um sinal high, ou que é um sinal em 1. Como é que você quer escrever, entendeu? E aí você está definindo qual sinal você quer que ela tenha, qual valor lógico você quer que aquela porta tenha. Ok? Agora, isso aqui vai ser para aquelas portas que estiverem funcionando com o modo de operação output. Se for uma porta que esteja funcionando com o modo de operação input, que a gente já viu que é para leitura, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar um digital read, porque a gente quer ler naquela porta. A gente quer saber o valor que está lá. Então, essa daqui, a gente não precisa dizer qual é a porta digital que a gente quer. Ou a gente não precisa dizer o valor que a gente quer, porque a gente não vai escrever nela. Ela que vai dizer o valor que tem aqui é esse. Então, eu só tenho que dizer qual porta eu quero ler, e ela vai me mandar o valor que está nela. Para isso, digital read.
Ou seja, leia naquela porta digital. Mas agora, de tanto falar, tá na hora da gente fazer alguma prática, né? Vamos lá. Nossa primeira prática de hoje aí. Prática 1. Pensa aí que mandaram para vocês aí um projeto. E o projeto é esse. A gente quer controlar um LED, um LEDzinho, com o uso de algum botão. A gente vai usar um botão para controlar um LED. E aí, gente, o projeto é esse aqui, ó, a descrição dele é esse aqui. Nosso projeto consiste em desenvolver um circuito onde o estado de um LED será controlado por um botão. Ou seja, a gente aperta o botão e ele acende o LED. Se a gente solta o botão, o LED apaga. E aí? Alguém já imagina como é que pode fazer? Alguém tem alguma sugestão aí? E aí? Alguém sugere alguma coisa? Podem falar no microfone, gente. Só tem nós três aqui. Falei. O que vocês acham que a gente deveria fazer? Alguma ideia? Se não tiverem nenhuma, vou ver Você se eu... podia colocar, tipo, uma. Tá me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Uma porta digital como input para receber o sinal do botão, digamos assim, para ele detectar se o botão está apertado ou não, e aí acionar o LED. Alguma coisa assim. Boa. Uma porta digital como input para receber o valor que está lá, né? É interessante. Deixa eu tentar abrir aqui, que parece que o Tinkercad está de brincadeira com a gente hoje. Logo agora ele decidiu travar. Agora acho que foi. Agora foi. Tem aqui um monte de projeto. Vou fazer um espaço aqui para teste dele, que eu costumo usar. Fazer do... Ah! Para vocês que não... Talvez algum de vocês talvez não conheça, Tinkercad é o software que a gente vai usar a plataforma para a gente simular esses circuitos, simular o que a gente faria na prática, se fosse no presencial. A gente vai simular os circuitos por meio, simular tudo que a gente faz no Arduino, acender as coisas por meio do computacional, ok? Tudo certo? Algum de vocês já tinha ouvido falar dessa plataforma? E aí? Não? É uma plataforma bem legal, depois dê uma pesquisada melhor, porque o problema é que aqui a gente não tem muito tempo para falar completamente dela, mas é bem interessante pesquisar uns vídeos aí dela, é bem legal. Você precisa aprofundar mais em Arduino, é bem legal. Vamos lá, bora fazer a magia acontecer então agora. Ó. Eu vou tirar tudo aqui, ó. Vou apagar tudo. Fazendo zero com vocês. Até precisa se acostumar um pouquinho. Apagar tudo. Beleza, primeiro passo aqui é a gente montar o nosso circuito. Bora ver quais são as recomendações dele. Ó. Os componentes dele aqui. Ó. 2 resistores de 220 ohms. Bora pegar eles logo. Um LED vermelho, um botão, um Arduino Uno e alguns jumpers. Jumpers são os fios, tá? Bora pegar aqui logo. Aqui já tem resistor. Ele pediu 2, não foi? Vou botar aqui logo os 2. Vou apagar esse aqui para a gente botar o valor dele correto, que é 220 ohms. E colocar aqui 2 resistores, um LED vermelho, uma placa de prototipagem, placa de ensaio, né? Vou pegar essa daqui pequena mesmo, a gente não precisa de muito grande, não. Um botão. Eu aconselho que depois vocês peguem todos esses vídeos aqui, peguem o vídeo depois que tiver disponibilizado e repitam isso, façam isso em casa, é bem interessante. E o Arduino Uno R3. Ok? Lembrando que o mais importante aqui não é um curso de Tinkercad especificamente, é para vocês entenderem a lógica de como funciona, ok? Vamos então fazer a montagem aqui do nosso circuito. Todo mundo já viu esses componentes aqui, LED, protoboard, tudo isso? Já viram aí? Em algum lugar e tal? Todo mundo aí já viu? Yeah. Sabe o que fazem? Não ouvi a resposta aí. Acho que caiu. Sim, E sim. vocês dois aí, Gabriel e Vitor? Já viram os componentes aí? Pronto, legal. Então acho que dá pra falar aqui tranquilo. Vou dar uma rotacionada neles aqui. Vixe, apertei o botão errado. Não é isso que é rotação. Rotação é daqui do lado. Coloca aqui no resistorzinho.
para não queimar esse LED. E colocar aqui o nosso botão. A parte principal não é nem essa montagem. A parte da montagem, o foco da parte da montagem seria quando vocês estavam mais no encontro de eletrônica básica. Nosso enfoque aqui é a parte da programação, a parte do software. Do hardware era mais a parte com o pessoal do Onda Elétrica. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar uma alimentação. Lembrando que a alimentação do Arduino vai ser essa aqui pelo USB. Então, quando a gente ligar aqui e colocar para iniciar a simulação, observe que ele conecta porque ele inicializou o Arduino. Ele liga ele numa fonte de tensão. Então, aqui eu posso pegar uns 5 volts aqui, por exemplo. Um fio aqui de 5 volts, um jumper. Para que ele possa ligar também a nossa protoboard. Certo? Vou colocar aqui o fio vermelho, que é o que a gente costuma usar. E um GND, a gente costuma usar para aterrar. A gente vai fazer o aterramento, usar como um referencial para o nosso circuito. Esse GND que a gente costuma colocar a cor preta. Ok. Com isso, agora a gente já pode fazer a parte de aterrar os nossos componentes aqui. Por exemplo, colocar aqui um referencial para esse LED. Percebe que aqui o LED está fazendo esse caminho aqui. O protoboard. A gente coloca aqui para aterrar ele. Bota em preto também. E a gente faz a mesma coisa aqui para o nosso botão. Coloca aqui. E aterra também. Tudo ok? Vou colocar agora uma alimentação para esse botão. Ele ser alimentado aqui. E aí você deve estar se perguntando, mas e o LED? Por que você não alimenta ele direto com a fonte? Porque o LED, eu vou querer controlar eu vou querer ter controle sobre esse valor lógico dele, para saber se ele vai estar ligado ou desligado. Desse modo, é mais aconselhável e interessante que eu coloque ele numa porta digital. Uma porta digital vai controlar se ele vai ligar ou não. Vou colocar uma cor qualquer, pode ser verde mesmo, vou deixar verde mesmo. E para eu saber o valor que está aqui nesse botão, eu quero fazer a leitura dele, eu vou ter que saber o valor que está saindo desse botão. Só para vocês entenderem bem como vai funcionar essa parte do botão, eu gosto de mostrar aqui. Imaginem o botão dessa forma. Imaginem o botão assim. Pensem que eu tenho um caminho. Deixa eu mudar a cor aqui. Tem um caminho. Um caminho aqui. Tem uma chave aqui. Um botãozinho aqui, uma chave. Para cima. E aqui eu tenho a continuação desse caminho. Um botão funciona basicamente dessa forma. Eu tenho aqui o sinal que está vindo. O sinal está vindo aqui, bem tranquilo. Vem o sinal de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Quando ele chega aqui, se ele encontrar o botão sem estar clicado, ele vai perceber que isso aqui vai estar para cima e não vai passar para o outro lado para poder acionar o botão realmente, fazer o botão funcionar. Agora, se chegar uma pessoa aqui com o dedo, e clicar sobre o botão, esse caminho daqui que a gente está vendo, esse caminho aqui, vai fazer assim, ó. Vai continuar. E se ele continuar, aquele sinal que estava tentando passar, vai conseguir passar. Não sei se deu para todo mundo entender, é como se fosse uma ponte. Essa ponte só permite que essa energia, que esse sinal passe, no momento em que o botão está clicado. Todo mundo conseguiu entender isso aí? É bem importante. Ou seja, a energia vai estar vindo daqui e tal, dessa alimentação. Se ela chegar aqui e o botão não tiver clicado, ela só vai ficar aqui parado, não vai passar para o outro lado para poder fazer o botão funcionar. Agora, se alguém clicar no botão, vai fechar esse caminho e vai permitir que essa energia passe, ok? Pronto, nossa montagem está feita. E a gente pode começar agora a programação desse código. Vou tirar aqui essa parte de programação em bloco, botar só em texto. Vamos lá. Percebam que aqui ele já deu para a gente o caminho do void setup. Vou até apagar isso daqui, essa parte aqui, para a gente mesmo digitar. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu quero rapidinho. Pode falar. É porque quando você colocou aqueles 5 volts na placa, ela Sim. vai energizar todas aqueles entrada na horizontal dela, na primeira linha de baixo?
Exatamente, exatamente. Observe que tem até um caminhozinho verde, tá vendo aqui? Tô Bem vendo. fraquinho, tá vendo? Verdade. A plataforma faz isso para indicar para você que todo esse caminho vai estar sendo energizado da mesma forma. Todo esse caminho aqui vai ter o mesmo sinal, valor lógico. Entendi. Aí quando você puxa pra cima, ele energiza só a vertical também? Não. Como assim? Quando eu puxo para cá? Pra cima com o botão, é. Isso. Entendi. Vou até fazer de novo. No momento que eu faço isso aqui, eu estou dizendo assim, que essa parte daqui, ó, observe aqui, essa linha aqui vai ter o mesmo valor lógico dessa daqui. Sim. Que eu estou conectando as duas, entendeu? Entendi. Pronto. Posso seguir Obrigado. então pro código? Tá ótimo, obrigado. Tranquilo. Pode perguntar mesmo. É bom até que pergunte, fica mais dinâmico. Para vocês mesmos. Para vocês mesmos. Ok. Então, bora fazer as configurações iniciais aqui, ó. Bora ver aqui tudo. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir nossas variáveis e nossas constantes. Quais seriam nossas variáveis e nossas constantes aqui? A primeira que me vem à mente aqui é a do LED. E a gente pode definir da seguinte forma. A gente define, criando uma variável com hashtag define. A gente pode chamar de LED e colocar o valor que está equivalente a ela, que a gente colocou no pino 12. É o pino desse LED. E a gente pode criar também uma constante para o botão. E a gente pode colocar ela para... a montagem não estava completamente concluída, não. Agora que eu percebi, ó. A gente tem que indicar aqui que nessa parte da saída do botão, que o botão vai funcionar assim, ó, ele entra por aqui, o valor, e ele sai por aqui. Então, nessa saída do botão, a gente tem que colocar ele em algum valor. Botar aqui no pino 7. Laranja aqui. Então, o botão a gente colocou ele associado ao pino 7. Ok? Todo mundo conseguiu entender? Vou criar agora aqui também uma variável booleana para o estado. Vou botar aqui estado botão. Como assim estado botão? Para saber se esse estado botão é um estado pressionado ou se é um estado do botão que ele não está pressionado. É algum desses dois, né? Ou o botão está pressionado ou não está. Então, são as opções para esse estado. Vou colocar aqui essa variável booleana aqui. Bora agora fazer as configurações da nossa void setup, para vocês entenderem bem agora como é que funciona. Normalmente esse exemplo aqui é quando a galera fixa bem as coisas. A gente coloca aqui um pin mode e a gente vai definir agora como a gente quer que opere o modo de operação, tanto do nosso LED quanto do pino do nosso botão. O pino do nosso LED, bora ver se todo mundo aprendeu aí agora. O pino do nosso LED, eu vou querer que a corrente saia daqui, o sinal saia daqui, e ligue o LED. Então ele vai ser output ou vai ser input? E aí? Deixa eu ver. Output. Boa, beleza. Por que output? Porque pensem assim, o pino do LED é o 12, então a corrente vai sair daqui para passar para cá. Se não, se fosse input, ela teria que vir desse fio para entrar aqui, não faria sentido, né? Porque aqui está no terra, não está numa fonte de energia. Então ela vai sair daqui, passar por aqui e aí vai ligar ele. Ok? Então, vamos colocar aqui output, como falou ali, o nosso colega. E o pin mode do botão, o que é que vocês acham? Lembrando para vocês que o botão, o que é que vai acontecer aqui? Ó? A energia vai vir daqui, da fonte, vai passar por aqui e eu vou querer ler o valor que está aqui. Eu quero fazer a leitura. E aí, input ou output? O que é que vocês acham? Input, boa, Vitor. Input. Então, para o pino do botão, a gente coloca input. Certo? Tudo ok, configurações feitas para o nosso circuito. Agora a gente já pode pensar em trabalhar com nossa função void loop. Vamos lá, bora trabalhar em cima dela agora. Para o caso da nossa void loop, olha como é que vai funcionar as coisas. Primeiro, o que a gente quer fazer? Qual é o princípio desse nosso circuito? Ele quer ligar o LED se a gente pressionar o botão, correto? Então, para isso, a gente tem que saber que valor que está nesse botão, correto? Todo mundo conseguiu entender isso? Então, olha o que a gente pode fazer. A gente pode colocar para o estado do botão receber que... Como é que a gente faz a leitura de um valor de um pino? Como é que faz a leitura? E aí? Fazer a leitura do valor que está no pino. Alguém? Deixa eu ver. Digital read, muito boa. Muito bom, Gabriel. Então a gente dá um digital read. Em qual pino? Qual pino que a gente quer ler? Qual é o que está input? O do botão. Então, com isso, a gente vai ler o valor que está no pino do botão
E o estado do botão vai receber o valor que está lá. Ok? Com isso, agora a gente pode utilizar um desvio condicional, que a gente aprendeu, para fazer o quê? Se o valor do estado do botão é igual a 1, ou seja, se o botão está pressionado, o que eu quero que ele faça? E aí, eu quero que ele ligue o LED. E como é que eu ligo o LED? Como é que liga? Como é que eu escrevo digitalmente no LED? E aí, beleza, perfeito, perfeito. Exatamente. Digital, write, LED, high. Eu escrevo digitalmente um valor alto, porque eu quero que ele ligue. Agora, se não, else, o que eu quero que aconteça? Ou seja, se esse botão não estiver pressionado, eu quero que o LED apague. Para isso, eu coloco o digital write também. Só que o digital write no LED para low. E aí, falta mais alguma coisa? Tá tudo pronto? O que é que vocês acham? Confio em vocês, o projeto é de vocês, né? Pode ligar? Pode ligar ou vai queimar? Vai dar defeito? Tô confiando, viu? Tá na responsabilidade de Gabriel Azevedo. Bora lá. A vantagem por ser aqui no software é que não tem risco de nada queimar, né? Vamos lá. Ligou. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas não ligou o LED, pô, deu tudo errado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Será que deu tudo errado? O que é que falta aqui? Para testar o botão? Ó, quando a gente clica no botão, o LED acende. Quando a gente solta, o LED apaga. Funcionou. Primeira prática feita. Todo mundo entendeu? E aí? Massa, bem legal. Vamos seguindo aqui então. Leitura e escrita analógica. O princípio da forma de pensar aqui vai ser bem parecido com a parte de leitura e escrita digital. Primeiro a gente vai ver... não, acho que aqui na parte não vai ter nem a parte das configurações. Aqui a gente vai ver realmente como escrever realmente de forma analógica e ler de forma analógica. Para fazer a leitura de forma analógica, vocês vão perceber que... eu li escrita e falei leitura. Para fazer a escrita de forma analógica, é bem parecido com a forma digital. A gente coloca analog write, ou seja, escreva de forma analógica a um valor. Escreva naquela porta analógica algum valor. E esses valores podem variar entre 0 e 255. Entre esses valores, não é esse ou esse valor. Pode variar entre esses de forma contínua. Então, você pode colocar 250, 230, 100, 2, qualquer valor entre esses dois aí. Inclusive esses dois. Ok? E para você fazer a leitura de forma analógica, você vai colocar o analog read, que você quer fazer a leitura analógica. E ele vai te dar uma resposta que vai variar entre 0 e 1023, porque são os valores dos bits. É por causa disso que tem esse valor aqui específico. O valor que ele retorna é esse por causa disso. Por causa do valor dos bits dele. Ok? Deixa eu ver aqui. Depois já vem prática. Basicamente esse final aqui, deixa eu ver quantos slides faltam. A gente vai entrar no 18 já. O final é basicamente tudo prática. Acho que vem mais uma teoriazinha, mas vai ser mais prática agora no final. Podem ficar tranquilos. E, isso aqui é importante. A gente não vai precisar fazer essa configuração de modo de operação, tipo, vai ser input ou vai ser output. Ele não vai ter tanto esse problema, então a gente pode ficar mais tranquilo quanto a isso. Não vai ter tanto aquele problema que a gente teve quando o caso era das portas analógicas. Só para um dos modos que a gente vai precisar configurar, mas o resto vai ser mais tranquilo. Vocês vão ver como vai funcionar. E aí vocês vão ver também que tem algumas portas digitais que vocês podem usar como para fazer escrita analógica. São as portas que a gente chama de PWM. São as portas que tem esse símbolozinho. Basicamente é um pino digital, só que você pode usar ele também para escrever de forma analógica. É uma coisa bem interessante. Com isso aqui você pode ver, por exemplo, aqueles LEDs que o brilho vai variando bem devagar. Que ele não fica ligado e apagado. Ele fica
um brilho menor, um brilho intermediário. Vocês conseguem coisas dessa forma, controlando a frequência dele. É bem interessante. Certo, bora. Aqui a gente já tem um exemplo interessante de controlar a frequência de um LED por meio de um componente que é analógico, que é o potenciômetro. E é bem interessante essa prática 2 aqui, é bem interessante. Aqui tem os componentes dela, 2 resistores, um LED vermelho, um potenciômetro, um Arduino Uno e alguns jumpers. Basicamente, é bem parecido com a nossa outra prática. A única coisa que muda aqui, basicamente, é o potenciômetro, né? Na outra, a gente tinha um botão para fazer esse controle. Botão que é um componente digital, só que agora a gente vai utilizar um componente analógico, porque a gente está falando da parte analógica. Bora então fazer nosso circuito. A troca que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar o potenciômetro aqui no lugar. E aqui, a gente não vai precisar colocar a saída dele necessariamente aqui, ó. Para fazer a leitura do valor que está nele, basta a gente utilizar esse limpador aqui, ó. Pode botar até no mesmo pino que estava, esse D7. Trocar só a cor aqui. Olha o laranja aqui. Ok. Com isso já dá pra gente começar a trabalhar bem com ele. Bora para a parte do código. A montagem aqui, não sei se vocês perceberam que acaba sendo basicamente a mesma, porque ligar o LED só exige essa parte aqui, fazer essa ligação, só esse trecho aqui de código. E aqui o potenciômetro exige esse trecho aqui. Agora só tem um detalhe aqui que é muito importante, que eu não sei se vocês notaram. Qual o erro desse circuito aqui? Quero ver se alguém vai notar aí. Qual o erro que tem nesse circuito? Eu cometi um erro, é intencional. Quero ver se alguém vai pegar. E aí? É um erro de montagem, vou dar essa dica. O quê? Primeiro resistor? Por que o primeiro resistor? O que é que tem nele? Fala aí no mic. Qual o erro que você achou aí no primeiro resistor? Não está conectado no potenciômetro. Mas o primeiro resistor, ele está ligado ao LED, ele não precisa estar conectado diretamente ao potenciômetro, não. O erro aqui, na realidade, é quando aqui tem o potenciômetro, uma porta digital. Eu não posso fazer isso. Para eu fazer a leitura de uma porta analógica, eu tenho que conectar ele numa porta analógica. São essas aqui embaixo. Ó. Vou conectar aqui, por exemplo, na porta A0. O erro era esse. Vamos então aqui fazer agora o nosso código. Eu vou trocar aqui o nome desse botão para uma constante referente ao potenciômetro. E a gente conectou na porta analógica A0. Ok? Como aqui agora a gente está tratando de um valor analógico, a gente não pode utilizar um tipo primitivo bool, né? A gente vai ter que utilizar, por exemplo, int leitura, para a gente ler o valor que está lá. O valor que está nesse potenciômetro, a leitura que ele está fazendo. E agora a gente pode configurar o output e o input desse nosso circuito. No caso do potenciômetro, a gente vai precisar usar o input. Então a gente coloca aqui potenciômetro. Eu fiz errado, eu fiz ao contrário. É aqui embaixo. Vou manter o do LED, porque continua sendo output. E aqui potenciômetro, input, para fazer a leitura dele. Ok? Certo. Vou apagar tudo aqui. A gente vai mudar essa lógica. Certo. Uma dica. Acaba sendo parecido, querendo ou não, nos dois circuitos. Mas eu quero saber o que é que você sugere que a gente faça aqui para conseguir fazer isso. O que é que você sugere que a gente faça? Acaba sendo parecida a lógica dessa construção. Alguém tem alguma sugestão? De como faria? Lembrando que aqui a gente quer controlar a frequência do piscar do nosso LED. A gente quer que ele pisque mais rápido ou mais devagar conforme a gente mexe no potenciômetro. Só lembrando a descrição do projeto. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa no chat? Não falou. Então eu vou seguir. Bora lá. Primeiro a gente faz uma leitura analógica. Para isso a gente precisa colocar para a leitura do... Vou até chamar de leitura potenciômetro para ficar mais claro. Leitura potenciômetro recebe o analog read, que faz a leitura analógica, no pino do potenciômetro.
Então, aqui com isso, ele vai receber o valor que está sendo lido no pino do potenciômetro, que varia, como a gente já viu, tem uma variação, acho que de 0 a 1023, como a gente viu aqui. Ó. Como a gente viu aqui. A variação do valor da leitura, de 0 a 1023. Então, com isso, a ideia aqui, para fazer isso acontecer, é a gente fazer com que o valor do nosso LED, ele varie, o valor lógico dele varie, a gente mexe na frequência assim, da seguinte forma. A gente escreve digitalmente nesse LED, de forma high, e o tempo de espera dele, agora a gente vai usar o delay dele vai ser o valor que ele está lendo no potenciômetro. Como assim? O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu mexer no potenciômetro, ele estiver no valor 0, o valor desse delay vai ser 0. Ou seja, ele não vai demorar nada. Ele vai simplesmente acender e apagar muito rápido. Não vai ter um intervalo entre acender e apagar. É que eu vou mandar ele apagar. E aqui eu repeti isso aqui. Com isso aqui, eu tô fazendo com que meu LED pisque numa frequência que vai ser determinada pelo valor que tiver no potenciômetro. Se eu coordenar esse potenciômetro para estar no valor alto, ele vai piscar aqui, o LED pisca, espera um tempo grande, ou seja, se mantém aceso por um tempo grande. Eu falei que pisca, desculpa, mas ele se mantém aceso por um tempo grande. Depois ele fica apagado, se mantém apagado por um tempo grande, por conta do valor que está aqui. E depois, como aqui é um loop, ele vai voltar, vai acender de novo e vai se manter aceso pelo tempo que tiver determinado nesse potenciômetro. Eu acho que vocês vão ver melhor quando eu começar a inicializar a simulação. Só para vocês visualizarem aqui. Ó. Deixa eu tentar aproximar aqui mais um pouquinho. Perceba que ele está completamente aceso, o LED. Por que completamente aceso? Porque o tempo aqui, o potenciômetro está em 0. Ou seja, ele vai permanecer em 0 e ele vai ficar, ele liga e por 0 milissegundos ele permanece ligado e por 0 milissegundos ele permanece desligado. Ou seja, ele tá piscando tão rápido que parece que ele só está ligado. Agora, se eu aumentar aqui o valor, percebem o que está acontecendo? Eu estou aumentando o tempo que ele permanece ligado e o tempo que ele permanece desligado conforme eu mexo no potenciômetro. Uma coisa bem interessante para vocês observarem aqui, que eu quero mostrar, já para a gente utilizar, é Bora fazer um uso agora do monitor serial para esse caso aqui, só para vocês verem. Como a gente já viu, 9600, para inicializar ele. E aqui a gente colocaria um serial.print. E a gente quer saber o valor que está onde? Na leitura do potenciômetro. Olha o que acontece. Percebem que aparentemente aqui no nosso circuito, tá, na execução dele, aparentemente visualmente não mudou nada. Mas se a gente abrir aqui embaixo, ele diz o valor que ele está lendo, ó, 389. Então ele está permanecendo aceso e apagado por 389 milissegundos. Se eu aumentar aqui, ele aumenta. E ele inclusive descreve aqui embaixo um gráfico de como está variando esse valor. Se eu ficar mexendo aqui, ó, perceba que ele vai descrever um gráfico de como essa variação está ocorrendo. Ok? Certo. Vamos continuar aqui então. Alguma dúvida? Algum de vocês aí com alguma dúvida? Qualquer coisa eu posso até repetir, algum conteúdo aí que vocês não entenderam, ficou mais confuso. E aí? Boa pergunta. Boa pergunta. Pode ser serial print? Pode. Pode ser serial print LN? Pode também. Se você usa serial print, só serial print, ele vai printar tudo na mesma linha. Agora, se você coloca serial print LN, que seria tipo uma abreviação de line, ele vai quebrando as linhas. Ele printa, quebra a linha, printa, quebra a linha, printa, pula a linha, entendeu? Por isso que eu coloquei o print LN para vocês visualizarem melhor. Ok? Então, pode seguir. Agora a gente vai entrar meio que em outra área do assunto, eu diria. Uma outra parte teórica agora, mas vai ser mais rápida. Vai ser uma parte teórica-prática, teórica-prática. Então, se todo mundo entender a primeira parte, eu acho que a gente pode seguir.
Vamos lá. Sensores. Sensores, provavelmente, todos vocês já mantiveram contatos com algum, mesmo que sem querer, no dia a dia, no cotidiano, com certeza já mantiveram. Eles são dispositivos que eles conseguem captar alguns estímulos do mundo físico, do ambiente ao redor deles. Desse modo, eles conseguem, como eu botei aqui, detectar movimento, monitorar o valor de uma temperatura, a luminosidade do local, monitorar a pressão, entre outros. Eles conseguem fazer várias funcionalidades muito interessantes. É muito interessante o uso deles. Você já deve ter visto sensores, por exemplo, sensores de movimento, detectores de movimento em escadas, normalmente de emergência, tem esses sensores. Tem sensores de distância em robozinhos, em carrinhos. Em diversos setores vocês conseguem ver esses sensores. Eles se apresentam. Ok? Vamos lá. Primeiro sensor que eu vou mostrar aqui para vocês é o sensor ultrassônico, ou sensor HC-SR04. Ele é usado para medir distância entre objetos. Ele tem um funcionamento bem interessante e ele utiliza dois pinos, que é o pino eco e o pino trigger. Vocês aqui vão ver que a gente vai trabalhar com alguns conceitos de física bem interessantes, de ondulatória. E a gente vai recordar eles aqui agora para o uso desse sensor. Por que a gente vai recordar eles? Porque o pino trigger, ele vai emitir um sinal. Ele emite o sinal, por esse pino aqui, ele tem um T aqui embaixo, e ele vai emitir um sinal. Quando ele emite esse sinal, essa onda, no caso, ela vai viajar pelo ar aqui, e quando ela encontrar um objeto, ela acerta ele, percebe a presença dele, rebate nele e volta. E ela é captada pelo pino eco. Quando ela é captada pelo pino eco, ele consegue ter uma noção do tempo que demorou para sair daqui, ir e voltar. E com isso, ele, sabendo a velocidade da luz, ele é capaz de medir a distância entre o sensor e o objeto. É muito interessante o funcionamento dele. E aqui já vem outra prática já envolvendo ele. É bem interessante aqui, porque aqui vai ser teoria prática, como eu já havia avisado. Vai ser bem interessante. Fica alguma dúvida aí de vocês do que é sensor, de como usar um sensor, qualquer coisa aí referente a isso? E aí? Alguma coisa aí? Nada? Então vamos lá. Fazer uma prática já com ele, com esse sensor aqui. Deixa eu reduzir aqui. Vou apagar esses componentes aqui. A gente só vai usar o sensor. Para pegar ele aqui. Lembrando que tem dois, a gente vai usar esse daqui, que era justamente o que estava identificado. Vou tentar botar o mais próximo do desenho possível, de como eu já havia colocado aqui nele. Botei ele mais ou menos aqui. Pode ser aqui mesmo, não tem problema. Certo. Deixa eu fazer agora, bora fazer agora as conexões dele. A gente vai colocar o VCC para ser a alimentação. O VCC está aqui, é a potência dele. E o GND para ser o aterramento. Os pinos trigger e eco, a gente coloca em algumas portas digitais. Acho que ali eu coloquei na 11 e na 12, vou botar aqui também igual. 11 e 12. A laranja aqui. Ok? A montagem dele, como vocês podem ver até aqui, ela costuma ser até mais simples do que as montagens que a gente está até acostumado. É uma montagem menos complexa. Ela nem está fazendo uso aqui de resistores, como vocês podem ver. Então vamos lá, a montagem já está feita. Alguma ideia de como a gente vai fazer esse código aí? É um código bem legal esse aqui, de fazer, bem legal. A gente trabalha bastante com conteúdo de ondulatória de física, né? O primeiro passo, como eu acho que vocês já perceberam, é a gente fazer a definição de nossas constantes e nossas variáveis. Então, vamos lá. Bora fazer essa definição logo. A gente vai fazer a definição, aqui agora, da nossa eco. A gente chamou de eco. E o eco a gente colocou em qual? É só ver aqui, a gente colocou no pino 11. Eco no pino 11. E
O do trig, vou chamar só de trig, a gente botou no pino 12. Essas constantes aqui, a gente coloca como constantes, porque como é o valor do pino, esses valores não vão variar ao longo da execução do nosso código, correto? Alguma dúvida sobre isso aí? Se tiverem, pode falar. E, como variáveis, a gente pode colocar distância, que é o que a gente quer medir. A intenção do nosso projeto é essa, é medir distância. E um float também para o tempo. Porque esse tempo que vai ser o tempo que a gente vai utilizar na nossa fórmula para calcular a distância. Você vai entender por quê e como. Então, aqui a gente só estava fazendo uso de um sensor. A configuração do nosso void setup vai ser basicamente a gente configurar o trig e configurar o echo. Para fazer essa configuração, a gente vai precisar de dois pinmodes. O pinmode do trig, a gente já viu que é o que emite. Se é o que emite, ele vai ser output ou vai ser input? E aí? Ele é o que vai estar emitindo esse sinal. Vocês acham que vai ser input ou vai ser output, o trig? E aí? Output, muito bom. O trig, que é o que vai estar emitindo o sinal, a gente coloca como output. Vou copiar aqui. E o echo, a gente coloca como input, que vai estar recebendo esse sinal. Ok, todo mundo pegou essa parte. Como a leitura vai estar sendo, a gente vai estar recebendo alguns valores, é interessante que a gente coloque o nosso monitor serial aqui, né? Eu mostrei até no último exemplo, justamente para a gente poder utilizar ele com mais segurança aqui. Eu coloquei maiúsculo essa aqui, é minúsculo. 9.600. Certo? Temos aqui agora, então, a nossa função void setup bem montada, bem controladinha. Para isso agora, é importante prestar bastante atenção agora, porque a gente vai fazer essa configuração. E essa parte aqui agora do void loop vai parecer até meio chata, porque fica meio grandinha, comparado aos outros que a gente viu. Vamos lá fazer então. Primeira coisa aqui que a gente vai fazer é um digital write. A gente vai escrever digitalmente nesse trig. Um valor alto. Por que a gente vai fazer isso? Vai ser meio que uma forma da gente garantir uma precisão maior para o nosso circuito. A gente vai mandar ele emitir um sinal, uma onda. A primeira coisa que a gente pede para ele fazer é emitir uma onda e esperar alguns microsegundos. Para isso, a gente pode utilizar o delay microseconds, que é só uma variação do delay, que em vez de ser em milissegundos, é em microsegundos. Ele pede para enviar uma onda e esperar 5 microsegundos. Depois, a gente vai pedir para ele, aqui o sinal dele, fique low. Ou seja, ele emite uma onda durante 5 microsegundos e depois fica low. Depois para de emitir esse valor alto. Fica só com o valor baixo. Ok? Tudo ok até aí? Literalmente foi só a emissão de uma onda. Eu falei assim, solte sua onda. Ele soltou, porque estava no high. Quando ele solta, ela vai percorrendo. Digamos que seja até essa caneta aqui. Ela vai percorrendo. E durante 5 microsegundos, essa onda vai ficar sendo emitida. Ok? Só durante esse período de tempo. Durante 5 microsegundos, ela vai estar no valor alto. Tudo ok aí? Todo mundo conseguiu entender? Alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Caso eu não tenha tido nenhuma dúvida, vamos agora definir como é que a gente vai encontrar esse tempo. A nossa variável tempo, ela vai receber um comando chamado pulse_in. Que comando é esse? O que é que esse comando faz? O comando pulse_in, ele vai fazer meio assim. Ele vai meio que assim. Vocês pensem comigo assim. Deixa eu tentar fazer esse desenho aqui. Como é que esse desenho pode ficar bom? Seria meio que algo assim. Tem um envio de um sinal. Ele enviou um sinal. Estava em alto. Enviando um sinal. Foi aquele sinal que a gente emitiu durante 5 microsegundos. Ok? Pronto, ele emitiu esse sinal. E depois eu mandei ele ficar baixo. Ok? Só que aí passou um tempo. Enquanto ele ficou baixo. Passou um tempo que ele ficou baixo, por quê?
Eu mandei ele emitir o sinal, emitiu aqui, depois ele ficou baixo e passou um tempo baixo. Quando esse sinal voltar a ficar alto, significa o quê? Que o sinal voltou, porque ele encontrou algum objeto e voltou para ficar alto. Ou seja, o que é que essa pulse in vai fazer? Ela vai me dizer quanto tempo demorou esse período de tempo aqui, ó. Ou seja, por quanto tempo demorou Nossa, tá muito feio esse delta T, viu? Peraí. Vou tentar fazer aqui bonitinho. Peraí, entender. Um pouco menos pior. Ok. Quanto tempo demorou esse delta T? Quanto tempo demorou para ele sair desse valor baixo e voltar a ficar alto? Ou seja, quanto tempo demorou para o sinal I encontrar o objeto e voltar? Quanto tempo demorou? Esse comando pulse in calcula justamente isso. E aí eu tenho que colocar esse comando pulse in em quê? No eco. Ou seja, quanto tempo demorou para que esse eco que estava baixo passasse a ficar alto. Ok? Todo mundo conseguiu entender bem essa lógica? É bem importante para vocês entenderem esse circuito. É literalmente quanto tempo demorou para esse eco que estava baixo ficar alto. Se todo mundo tiver entendido, vocês já perceberam uma coisa. Esse objeto que estava aqui, digamos que seja essa bolinha aqui, quando essa onda foi aqui viajando, 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 demora um tempo para ela ir, só que demorou também um tempo para ela voltar. E o tempo que esse ΔT calcula é o tempo total da ida e da volta. Como a distância é a mesma, o valor que eu vou querer vai ser só o valor referente à ida ou só referente à volta, tanto faz. Então, por isso, a gente vai pegar esse valor do tempo e dividir por 2. A gente vai fazer tempo é igual a tempo, ou melhor, tempo recebe tempo dividido por 2. Para que eu considere só o valor da ida ou só o valor da volta. Todo mundo entendeu aí? Todo mundo entendeu, gente? Pode falar. E aí, vou esperar que vocês botarem alguma coisa. Todo mundo conseguiu entender? Tá rápido demais? Tá muito devagar? E aí? Tranquilo? E aí? Vou continuar. Pronto, legal, legal. Ok. Então, com isso, agora a gente vai trabalhar com aquela fórmula de física. Vou apagar tudo aqui, o máximo que eu puder, pelo menos. Com a fórmula de física, que é a velocidade, é igual a distância sobre a variação do tempo. Não é isso? Desse modo, a gente quer trabalhar aqui como a gente está isolando quem? Bora ver quem a gente vai estar isolando? No fundo aqui, a variável que a gente vai estar isolando vai ser a variável da distância. Como vai ser a variável da distância, eu vou pegar esse ΔT e jogar para cá. Então a gente vai ficar com D é igual a velocidade vezes ΔT. Desse modo, a gente vai chegar ao fato de que a gente vai botar aqui a distância, a variável distância, recebe, então, a variação do tempo, que a gente chamou de tempo, variável tempo, vezes a velocidade. Só que aí, quando a gente for colocar a velocidade, eu tinha feito umas contas, vocês vão ver que vai dar um valor, deixa eu até anotado aqui, ficou com 0.343, 0.0, é isso? 0.0343. Por que ficou esse valor? Porque é o valor da velocidade, considerando que é a velocidade da luz no ar. Foi esse valor que eu considerei. E velocidade do som no ar. E aí, o valor ficou esse aqui. Com algumas aproximações por causa dos microsegundos aqui. Aí, no final das contas, deu esse valor. Com isso aqui, então, a gente já conseguiu obter o valor da distância. Certo? E agora, como a gente já iniciou o nosso monitor serial, a gente já pode printar esse valor na tela.
print ln, como eu já comentei mais cedo, distância. Eu vou dar aqui um vírgula e colocar 2 para indicar que eu quero que ele represente só com 2 casas decimais, senão ele vai colocar várias casas decimais e pode ficar ruim a visualização. Ok? Vamos lá? Bora fazer então a plotagem. Aí vocês vão falar assim, tá bom, mas ele vai calcular a distância do quê? Se não tem nenhum objeto aí. Só que esse simulador aqui, se você clicar aqui sobre o sensor, você percebe que aparece um objeto aqui, bem aleatóriozinho, uma bolinha, e aqui aparece mais ou menos um valor da distância que ele tá. E aí você pode controlar essa distância, ó. Mais longe, mais perto. Observe também que se eu sair daqui, ele não consegue detectar nada, porque ele tem um raio de alcance. Aí vocês vão falar assim, tá bom, mas isso aqui o sistema já faz. E o que a gente fez aqui? Aí que eu vou mostrar. Olha o nosso monitor serial. Ele tá mandando aqui pra gente os valores que tá, ó. 202.03. Percebe que ele tem alguns erros de precisão. Mas, ó, o valor tá bem aproximado. 163, aqui tá 165, 164. Mas aqui é porque a gente fez algumas aproximações, tal, com microsegundos, com algumas interferências, mas é tranquilo. Aqui a aproximação tá muito boa já. Certo? Então essa foi a nossa prática 3. Vamos fazer agora nossa última prática, que vai ser a prática do... Provavelmente que seja a última. Seja a prática agora do LDR, que é um outro sensor. Esse sensor aqui, ele já é usado para a gente medir a intensidade luminosa de algum ambiente, de algum espaço que esse sensor está presente. Ele é muito interessante, Ele é bonitinho, ele é pequenininho e tal, ele é muito interessante trabalhar com ele. E vocês vão ver que o funcionamento dele está baseado em uma resistência. Ele basicamente é um resistor com uma resistência variável. E conforme essa resistência varia, vocês podem ver aqui por esse gráfico, conforme o valor da luminosidade aumenta, a resistência diminui, então ela varia de forma inversamente proporcional, como vocês podem observar. Então, é com ele que a gente vai trabalhar. Claro que não é bem um projetão de automação, nada do tipo assim, mas já é um princípio aqui de automação interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês um LED inteligente. Esse vai ser a nossa prática. Quem é que falou que faz automação aqui? É o Vitor ou o Gabriel? Qual dos dois? Pronto, Gabriel. É um princípio básico aí de automação, já tem uma coisa legal aí para você ver, tá vendo? Vamos lá. Bora fazer então, trabalhar com essa prática que eu chamei de LED inteligente. A prática do LED inteligente vai ser para o desenvolvimento de um LED, botei aqui, desenvolver um circuito, onde o LED vai ser capaz de regular seu próprio brilho, a depender da iluminação local. Olha que legal. Como assim? Se tiver um lugar muito iluminado, o que é que vai acontecer com esse LED? Ele não vai precisar estar tão iluminado. Então, ele vai poder até desligar ou ficar com o brilho bem baixo. Agora, se for um lugar com baixa iluminação, ele vai aumentar esse brilho. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Observem aqui que eu dei como dicas aqui, está o uso do PWM, que é um conceito que a gente viu ali da parte de analógica e tal. Tem um conceito interessante de PWM. E tem ainda um conceito bem interessante do sensor, do próprio sensor do LDR, que a gente vai trabalhar com ele exatamente agora. Vamos lá. Vou apagar aqui. Aqui. E aqui também. A gente vai precisar aqui de um LED, porque ele que vai ser inteligente, né? Coloca ele aqui. Colocar o LDR. Acho que não aparece assim, acho que aparece como fotorresistor, se não me engano. Aqui. E com isso a gente vai fazer conexões bem semelhantes às conexões que a gente já tinha feito para o botão não, para o potenciômetro, de certa forma são semelhantes, parecidas. A gente coloca aqui para energizar ele. A gente vai precisar de um resistor. 2 resistores na realidade, não é só um. De 220. A gente vai usar de 220. Lembrando que não é só um. Falei um aqui, mas são 2 resistores.
Dois resistores. Vou aterrar aqui os dois. Como a gente já viu também, o conceito de aterramento, lembrando que é para você conseguir um referencial, né, para o seu circuito. Ok. Vamos lá, então. Vou escolher um pino agora, só que lembra de uma coisa aqui que a gente viu na dica. Usar conceitos de PWM. Para a gente usar um pino PWM, pode ser qualquer pino. E aí, qualquer pino é PWM? O que é que vocês acham? A gente tinha visto lá atrás que não, né? Que os pinos PWM... Cadê? Isso, não. Pino PWM é o pino que tiver o símbolozinho aqui do lado. Então, a gente pode usar, por exemplo, aqui o 11, o 6, o 5, o 3. Eu vou usar aqui o 11, está mais próximo. Vou colocar aqui. Deixa verde mesmo. Vamos lá, então. Já fizemos a conexão dele. E a conexão para a gente fazer a leitura do LDR, do valor que está nesse LDR, a gente tem que conectar alguma porta analógica. Pode ser aqui, por exemplo, na A0. Certo? Vamos lá. Aqui a gente já fez a montagem do nosso circuito. E agora a gente é capaz de trabalhar com ele. Vamos ver aqui, então, como operar com ele. A partir do nosso código. Conferir se essa montagem está certinha. Está tudo certinho. Vamos lá. Vou apagar tudo aqui. Primeiro a gente pode definir aqui, então, a constante para o LED. E a gente colocou o LED com o pino PWM na porta 11. No pino digital 11. E o valor para o LDR, a gente colocou vou aqui, LDR, na A0. Certo? Com isso aqui agora, a gente vai ter que utilizar algumas outras variáveis para fazer o controle desse circuito. Entre elas, por exemplo, eu quis utilizar uma variável luz. Eu costumava chamar ela até de luminosidade, não sei o quê. Só que eu acho que luz combina bem. Uma variável inteira chamada luz. Por que luz? Porque é justamente com o que a gente vai estar trabalhando. O controle de tudo vai estar sendo estabelecido a partir de quanta luz vai ter incidindo sobre esse LDR. A gente vai fazer agora as configurações do nosso LED, que para fazer essas configurações a gente pode colocar a gente deve colocar o valor dele como é o pin mode dele, para ver se todo mundo aprendeu. E aí, como é o pin mode do LED. Tem o tio, isso, botaram aqui, é isso mesmo. O pin mode do LED é feito com o output, né? Então a gente coloca aqui LED, que é o pino dele, e coloca o output. E o pin mode para o LDR, como a gente quer fazer a leitura do valor que está lá, a gente coloca o input. Ok? Vamos lá, então, poder trabalhar com essa leitura e entender bem como é que vai funcionar isso no sentido meio automação, que eu quis dizer. É um conceito básico assim, que a gente já está trabalhando aqui, bem interessante. Então, a gente pode fazer o quê? A luz que vai estar presente vai ser justamente o valor do analog read. Analog read que tiver no LDR. Então, eu vou fazer a leitura desse LDR. Qual o valor está nesse LDR? Quanta luz ele está conseguindo receber, mais ou menos, para a gente ter uma noção dessa intensidade. E com isso, a gente vai fazer assim. Se, esse valor eu anotei todos tabelados, que não dá para decorar de cabeça. Se o valor de luz, que assim ficou bem legal esse sistema, for menor ou igual a 150, eu vou querer que o meu LED funcione da seguinte forma. Eu vou querer que meu LED esteja no valor máximo. Por quê? Porque se luz for menor que 150, significa que tem pouca luz. Tem poucos fótons incidindo sobre esse LDR. Então eu vou querer eu quero que o LED esteja no valor máximo. Eu quero que ele brilhe bastante, porque é um lugar pouco iluminado. Agora, else, if, um conceito que a gente também já viu. Ou seja, se não for de cima, mas se a luz estiver, aí eu coloquei outro valor, menor ou igual a 200, eu vou querer que esse analog right LED
esteja com o valor que eu coloquei de 80, que é um valor intermediário, que a luz já vai ser um lugar mais iluminado, e não vai exigir tanto desse LED. Agora, por fim, um sinão para tudo que tiver em cima. Se a luz estiver maior do que isso tudo, ela pode apagar, né? Não vai ter necessidade. A gente apaga esse LED. Aí você deve estar pensando assim, nossa, ele deve ter endoidado. Como é que ele coloca aqui analog write para o LED? Não faz sentido, né? O LED é um componente digital, por que está usando o analog write? Justamente porque a gente pode fazer uso dele dessa forma, porque a gente está usando um pino PWM. Ele permite que a gente faça utilizar esse tipo de comando de escrita analógica usando portas digitais em componentes digitais. É bem interessante o uso dele. Tem várias outras aplicações, é bem interessante eles pesquisarem sobre isso depois. Mas vamos lá. Alguma dúvida? Acho que eu vi no chat aqui. É bem interessante pesquisar sobre isso. Bem legal mesmo. Teve alguma dúvida aí dessa montagem, da parte da codificação? Gabriel, achou interessante aí? Esse projeto de automação aí? Claro que aí foi um LED, né? Mas você podia colocar para ser uma lâmpada. Foi um LED porque ficou mais fácil fazer a montagem, né? Não tive que utilizar tantos componentes mais complexos. Mas você podia colocar para ser uma lâmpada inteligente, uma lâmpada que tivesse num poste e que, a depender das condições de luminosidade do dia, ele ficasse mais claro ou mais escuro. Podia ser algo desse tipo. Mas vamos lá, então. Bora simular isso aqui para ver funcionar. Vou tentar aproximar aqui para vocês verem bem o LED. Mas olha como é que ele simula, ó. Olha como é que ele simula. Percebam que aqui está um ambiente que ele coloca como um ambiente escuro. É como se fosse uma lua aqui, um ambiente escuro. Então o LED está no máximo de brilho dele. Agora, se eu vou chegando para cá, observa que ele diminui o brilho. Por quê? Porque o ambiente está se tornando mais claro. Então ele não precisa daquele brilho máximo para o LED. Se ele chegar no valor máximo do brilho, o LED simplesmente apaga. Todo mundo conseguiu entender? Pensando assim no contexto de dia a dia, imagina que é um poste. Tá de noite, tá tudo escuro, ele precisa estar no máximo, né? Para evitar que aconteça acidente na estrada e tal. Agora tá começando a clarear o dia. Para que ele vai ter que ficar naquele brilho tão alto? Diminui um pouco o brilho dele. Economiza energia, né? Não precisa daquele brilho tão alto. Agora, até chegar no final. Quando tiver claro, ele apaga. Sozinho. Não precisa ninguém fazer isso. Certo, galera? Finalizamos aqui, então, esse nosso encontro. Esse valor máximo do LDR equivale ao valor da resistência. Ó, eu mostrei aqui o gráfico, deixa eu mostrar aqui para você ver. O LDR, ele varia assim. Conforme ele recebe a luz, a resistência dele varia. A resistência dele vai diminuindo conforme a luz está incidindo sobre ele, entendeu? É assim que ele funciona. Ok. Ficou alguma dúvida aí, Gabriel? Massa, valeu. Legal que você gostou. Qualquer dúvida pode perguntar. Pronto, que bom. O encontro de hoje aí de Arduino foi esse. Para um curso básico, a gente viu até bastante coisa, né? Foi até sensores aí.